Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás e Locagin. Nesta força você pode confiar. Olá, bom dia. O programa Engenharia na TV de hoje já está no ar aqui pela TBC Cultura. E olha, no programa de hoje vamos falar sobre as preocupações da Saneago e de vários órgãos com a proteção da área em torno da barragem do Ribeirão João Leite. O que está sendo feito para a proteção da represa e também vamos falar sobre a situação dos produtores rurais. Que medidas estão sendo tomadas para ajudá-los e a preocupação, claro, da sociedade com a qualidade da água bruta que está sendo armazenada na barragem. O programa Engenharia na TV de hoje já está no ar. O século XX marcou o início de uma era caracterizada pela escassez do mais precioso dos líquidos, Com a triplicação da população no planeta nesse período, o consumo foi multiplicado por 6. Mesmo um país de dimensões continentais como o Brasil, que detém o maior estoque de água doce do planeta, a gestão dos recursos hídricos é tarefa inadiável e urgente. Com o crescimento demográfico, a expansão econômica, o aumento das fronteiras agrícolas, a pecuária e o êxito rural em diversas regiões, o uso descontrolado de agrotóxicos, as ocupações irregulares do solo, tratamento sanitário não adequado do lixo e a falta de conscientização do problema estão entre as causas principais da degradação crescente dos recursos hídricos. Ao longo do tempo, essas ações antrópicas se multiplicaram pelas bacias hidrográficas da região metropolitana de Goiânia, e somente agora que se percebeu as sérias consequências derivadas, principalmente nos mananciais de abastecimento público, onde já se verificam muitos conflitos e custos elevados dessas ações, como, por exemplo, os assentamentos ilegais de famílias. Com isso, ocorre o comprometimento qualitativo e quantitativo das águas para o abastecimento público e para outras demandas ao longo das bacias hidrográficas. A quantidade de resíduos, como terra e areia, causada em razão do assoreamento das margens dos rios e os contaminantes químicos que contribuem para a deterioração da água bruta. Logo, aumenta a necessidade de medidas e leis para a conservação de mananciais, evitando o consumo de produtos químicos para o tratamento, pois estes apresentam um reflexo direto na qualidade e quantidade de água bruta e, consequentemente, de água tratada. Só assim estaremos garantindo disponibilidade para as gerações futuras. Pensando nisso, abrimos um debate para melhor discutirmos esses problemas aqui em nossa capital, não somente no caso da represa do Ribeirão João Leite, mas em toda a bacia do Meia Ponte. Pensar em água de qualidade é pensar antes, porém, em preservação desses mananciais. São as 3 captações que abastecem Goiânia. Captação do Ribeirão João Leite, captação do Samambaia, do Córrego Samambaia, e a captação no Rio Meia Ponte. São 3 fontes de abastecimento de Goiânia e região metropolitana. Atualmente a captação do João Leite ela está já dentro da área urbana, uma grande área urbana a norte de Goiânia. Tem vários bairros e o impacto dessas áreas é muito grande. Ou seja, constantemente, todos os anos está acontecendo a paralisação do sistema de produção do Ribeirão João Leite, a ETA Jaime Câmara, por até 18 horas. Ou seja, praticamente 50% do abastecimento de Goiânia param durante todos os anos nas primeiras chuvas por até 18 horas, que são fatos já acontecidos. Acontece pelos resíduos que vêm da área urbana, ou seja, resíduos é lixo, entulho, detergente, óleos, graxas, uma série de resíduos que provocam até mortandade de peixes, até por falta de oxigênio na água. Quer dizer, um impacto que é irreversível. A grande preocupação é que, primeiro, com a construção do reservatório, nós resolvemos um problema quantitativo. Nós temos o sistema João Leite aqui já equacionado para resolver quantitativamente. Porém, temos um grande desafio qualitativo, ou seja, a qualidade da água desse reservatório e a vida útil desse reservatório. Hoje, o processo de ocupação da bacia ele está inteiramente necessitado de mudança para um modelo sustentável. É produção limpa,
é conservação de solos, controle ou erradicação de fontes poluidoras. Nós já temos um levantamento geral da bacia para mudar a qualidade desta água. Ou seja, hoje nós temos as principais causas de assoreamento, vêm das pastagens degradadas, das estradas vicinais, as estradas de terra, que nos momentos de chuva transportam toneladas e toneladas de sedimento, e isso vem provocar o assoreamento do reservatório, ou seja, com o assoreamento ele vai diminuindo a sua área útil. A proteção dos mananciais é de fundamental importância para a preservação ambiental, né? E a forma melhor de se agir é preventivamente. Tá? E quando a gente diz especificamente a mananciais de abastecimento, aí a importância aumenta em muito, né? Porque nós estamos falando de vida humana, nós estamos falando de abastecimento de água, e aí é muito importante a proteção dos mananciais. E mananciais, principalmente de captações do tamanho dessas que abastecem Goiânia, por exemplo, nós temos que ter um cuidado redobrado em relação a elas. Hoje a obtenção de água de qualidade nos grandes centros urbanos é um problema mundial. O que a Assembleia vem fazendo nesse sentido? Bem, primeiro, para a gente explicar para o nosso telespectador, qual que é o principal imposto que uma prefeitura vive? O principal imposto de uma prefeitura é o ICMS. 25% do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, certo? São distribuídos através do COINDES para as prefeituras. Só que o critério de distribuição não é um critério de desenvolvimento, é um critério que o COINDES leva em consideração a produção, a critérios de comerciais, né? Quanto mais o município produz, quanto mais ele fatura, mais ele recebe pelo COINDES. Então, o que acontece com isso? Ele leva em termos de desenvolvimento, não a preservação. Então, o ICMS ecológico, ele já separa 5% desses 25% para critérios de sustentabilidade. Ou seja, aquele município que tem uma unidade de conservação em seus domínios, aquele que já possui um aterro sanitário, aquele que tem práticas de desenvolvimento sustentável, terá 5% do bolo do ICMS a premiar essas prefeituras que fazem a boa prática do desenvolvimento sustentável. Isso já tira um pouco a questão da divisão do ICMS e o critério desenvolvimentista e não de preservação. Isso já vem um pouco a corrigir. Nós criamos um consórcio, é o consórcio intermunicipal da APA do Ribeirão João Leite. Dos 7 municípios integrantes da APA, 5 já fazem parte do consórcio. A exceção é Goiânia e Anápolis. E esse consórcio criou um grupo gestor, formado por 16 instituições que estão discutindo e já com projetos elaborados, com ideias avançadas, já levadas inclusive ao governo do estado, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, visando o desenvolvimento de políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da APA e, consequentemente, a melhoria da qualidade da água para os moradores da região metropolitana. Nós temos problemas de emissões de efluentes irregulares, né? Nós temos problemas também relacionados aos lixões, a falta de uso adequado do rio, problema de desmatamento de margens e também problemas relacionados à falta de cuidado com a proteção dos mananciais. Então, o que precisa acontecer é a implantação de um plano estratégico que nós já debatemos e discutimos no Comitê da Bacia Hidrográfica e que nós vamos levar isso como uma meta para os entes da sociedade, o poder público, as entidades organizadas, a sociedade civil, as ONGs. Nós precisamos criar um grande grupo de protetores do Rio Meia Ponte e dos rios que compõem essa bacia do Meia Ponte. Esse rio abastece 40% da população do estado de Goiás.
É isso aí, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, claro, vamos continuar falando, né, sobre a preocupação da proteção nessa área aí que envolve a represa, né, da barragem do Ribeirão João Leite. O intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. IDEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás e Locagin. Nesta força você pode confiar. O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram-se pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer. A maior em venda de máquinas e equipamentos para construção civil. Agora e também a maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Muito mais moderna e completa, com toda a robustez, força e eficiência que só um JCB pode oferecer. Nova Locagin. A maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Nesta força você pode confiar. BR-153. Entrada do Aldeia do Vale, próximo ao Ceasa, em Goiânia. Estamos de volta do intervalo e por falar em sustentabilidade, o ano que vem acontece no Rio de Janeiro o Rio+20. Vamos ver a matéria. Desenvolvimento sustentável. Esse é o tema do maior evento em prol do clima que vai ser realizado no Rio de Janeiro no ano que vem, a Rio+20. O encontro recebeu esse nome em alusão ao aniversário de 20 anos da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92. Mas afinal, após 20 anos, o brasileiro está mais consciente em relação a temas como preservação do meio ambiente e sustentabilidade? Eu acho que tem um avanço muito grande, ainda há muito que avançar, essa percepção de sustentabilidade. Você deve perceber que mudou, por exemplo, o padrão de consumo das pessoas que vão no mercado com as suas sacolinhas, né? Isso é uma coisa boba, mas assim, é uma mudança de padrão de consumo bastante significativa se você olhar para 20 anos atrás, onde sequer estava na agenda do brasileiro. Quando você vê as pessoas falando em consumo de água, em consumo de energia, quando vê alguém falando assim que uma madeira é certificada quando vai comprar um móvel. Então, são mudanças crescentes. Dentre os temas centrais a serem debatidos entre os países na Rio+20 está a contribuição da economia verde para o desenvolvimento sustentável e a eliminação da pobreza. Os profissionais do sistema Confea-CREA vão antecipar essa discussão na Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, que acontece de 27 a 30 de setembro em Florianópolis. Mais informações pelo site www.confea.org.br. É isso aí, quero aproveitar, né, e falar com você que está nos assistindo que dia 12 de setembro encerra as inscrições para o 10º Prêmio CREA Goiás de Meio Ambiente. Se você ainda não fez sua inscrição, faça já. Bom, gente, no programa de hoje estamos discutindo a proteção de nossos mananciais, em especial a represa formada em razão da construção da barragem do Ribeirão João Leite. Estão se discutindo várias ideias e projetos para a proteção dos mananciais na região metropolitana da nossa capital. Mas que projetos são esses? Como podem ser executados? Eles resolvem os problemas existentes? As medidas são suficientes para proteger as nascentes e, consequentemente, a água? No caso da BR-060, quais medidas estão sendo tomadas para resolver os problemas de acidentes, principalmente com cargas perigosas? Nós aqui na Gerência de Proteção de Mananciais, que temos vários colegas aqui, todos especializados em recursos hídricos, desenvolvemos um projeto que é um plano de gerenciamento de risco de acidentes com cargas perigosas a montante das captações de água. O plano de gerenciamento visa tentar reduzir a probabilidade de ocorrência do acidente. Apesar de tudo isso, controlando velocidade no trânsito, caminhões principalmente, colocando placas indicativas com telefones de contato. Apesar de tudo, se vier a acontecer o acidente, que ele seja mitigado o mínimo possível, seus efeitos sejam minimizados. Se acontecer, apesar de tudo, tem barreiras físicas, barreiras de concreto, que chamam-se de tipo New Jersey. Quem sai ali para Nápoles vê aquelas barreiras no centro da rodovia, é mais ou menos daquele tipo. Se acontecer o acidente, que o caminhão ou o carro se resvale e fique em cima da pista.
Apesar de tudo, se acontecer, nós teremos previsto aqui caixas de retenção. Dependendo do efluente líquido, ele vai ser retido em caixas e a tentativa é de impedir que esse líquido chegue à água. Se ele chegar à água, aí que seja reduzido o máximo de impacto. Em se tratando de hidrocarbonetos, todos os derivados de petróleo, nós fizemos contato com o Centro de Defesa Ambiental da Petrobras, o CDA, que tem uma empresa terceirizada para dar respostas a acidentes com cargas perigosas. Ou seja, eles já fizeram todo um contato conosco, elaboraram planos de contingência. Se acontecer um acidente, um caminhão tombar ali, naquele caso, derramar alguma carga que seja hidrocarbonetos, eles estão prontos, aptos, são especializados em respostas em acidentes com cargas dessa natureza e já tem toda uma programação de atender uma emergência. Vários projetos foram apresentados pelo Consórcio Intermunicipal da APA do Ribeirão João Leite, e entre eles está a da construção de um aterro sanitário para os municípios que fazem parte dessa área de preservação ambiental. Não há que se criar um aterro sanitário para cada município. Até por uma questão de redução de custos, um aterro sanitário num lugar apropriado dentro da APA, com uma tecnologia avançada e diferenciada, é uma das propostas que nós temos. Implantação imediata de rede de esgoto em todos os municípios da APA, do Ribeirão João Leite. Recuperação de nascentes através do projeto Produtor de Água, em que a gente pagaria uma compensação ambiental para aquele que proteger adequadamente a sua nascente. Isso resultaria num aumento do volume de água, inclusive aumentando a vida útil do lago do Ribeirão João Leite. Recuperação de estradas vicinais, que é um dos maiores degradadores hoje do meio ambiente, são as estradas vicinais que se transformaram em grotões. Produção de alimentos limpos. Esta região é conhecida como uma região que ao longo do tempo foi e ainda é uma grande produtora de hortifruti granjeiro que ainda usa um grau acentuado de agrotóxico. Hoje já existe a APA e a APA ela trata da ocupação organizada da bacia. Ela trata, por exemplo, áreas não edificantes. Elas já determinam no plano de manejo onde existem áreas que não poderão ser parceladas para fins urbanos. Ela determina onde são áreas rurais, onde são todos os processos. Quer dizer, ela não ingessa a produção. A ideia de se montar uma zona verde em volta do Ribeirão João Leite, especialmente na área em volta do lago que vai abastecer a cidade de Goiânia, Aparecida e região, ela é muito importante, porque, primeiro, a vegetação protege o rio